No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. Há uns dias atrás eu comentei em um dos vídeos aqui no meu canal que uma das minhas metas para 2020 era ler mais. E eu tô conseguindo cumprir essa meta. A gente tá praticamente na metade do ano e eu já me superei porque eu era uma pessoa que lia um livro por ano. Eu sempre quis ser uma pessoa mais focada na leitura, largar um pouco o celular, o computador, a televisão. Mas quem não tá acostumado a isso é uma coisa que demora um pouco mesmo pra pegar o hábito. Então o que eu fiz? Eu comecei lendo livros mais leves, com uma linguagem mais fácil, uma leitura não tão complicada, né? Porque tem livros que são mais complexos, a gente começa a ler, que não tem o costume assim, e acaba achando chato e larga de mão, né? Nunca mais lê. Então eu peguei leituras assim que eu achava que seriam interessantes pra mim, pro meu crescimento pessoal, e eu gosto muito de focar nisso, sabe? Leituras que realmente vão me trazer algum crescimento, algum bem pra minha vida, tanto pessoal como profissional. Mas então vamos lá, vamos ver quais foram esses livros que eu li até esse momento em 2020. Bom, o primeiro livro que eu li em 2020 foi esse laranjinha aqui, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. A capa, ela é meio inusitada, né? Chama atenção, assim, né, por ter um palavrão na capa. Mas eu tinha ouvido falar bastante desse livro. E não sei, assim, pelo que eu tinha ouvido falar sobre ele, pelo que eu tinha lido um pouco sobre ele, eu achei que eu ia gostar bastante. É uma linguagem, às vezes, um pouco mais rebelde, assim. O Felipe começou a ler e ele disse, nossa, esse autor é bem rebelde, realmente. É uma coisa, assim, bem inusitada mesmo, como ele fala aqui, é uma estratégia inusitada para uma vida melhor. E eu me identifico um pouco com isso, porque assim, ó, às vezes a gente lê livros, vai em palestras e tal, e as pessoas só falam de positividade, os livros só falam de ser positivo o tempo todo, tem que pensar que tudo tá certo e que tudo tá ótimo. Tipo isso aqui, ó, uma frase do livro. Às vezes a vida é uma droga mesmo, é a atitude mais saudável admitir isso. Então às vezes a tua vida tá num momento muito ruim mesmo, num momento muito chato, e você tem que admitir que sim, você tá vivendo um momento chato e você tem que fazer alguma coisa pra passar por cima dele, sabe? Não pode tentar tapar o sol com a peneira. É meio, mais ou menos assim o livro, sabe? Numa linguagem um pouco mais radical, assim, uma coisa que às vezes a gente lê e fala assim, poxa, mas ele tá sendo meio grosso, mas às vezes é isso que a gente precisa. De um choque de realidade mesmo. Outra coisa que ele foca muito nesse livro é isso aqui, ó. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Então, ele foca muito nisso, que pra você alcançar a tão esperada felicidade, você vai passar por muito perrengue, você vai passar por muita humilhação, e é isso que vai te fazer crescer. E é realmente isso, né? Quando a gente pensa na vida, a gente percebe que só cresce nos momentos difíceis. A gente só cresce nos perrengues mesmo. Aí que a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, começa a olhar o trabalho de uma maneira diferente. Enfim, tem muita gente que não gosta desse livro, tem muita gente que acha o autor meio grosso mesmo, assim, meio, tipo, muito direto mesmo, muito ao ponto. Mas eu achei legal, eu achei uma leitura bacana. Não é um livro muito longo, você consegue ler ele bem rapidinho, a linguagem é bem fácil também, então eu gostei. Depois da Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu fui pro Seja Foda. Ele tá entre os mais vendidos, os dois estão entre os mais vendidos. O autor não é tão direto ao ponto como aquele, não é assim tão grosso, sabe? Não é tão rude. Mas assim, uma leitura muito bacana também pra você crescer, tanto profissional quanto pessoal, sabe? É uma coisa assim que te dá um choque também, sabe? Que te faz refletir bastante sobre a vida. É uma leitura muito fácil, um livro muito bacana. Até o Felipe, ele não é acostumado a ler também, ele tá querendo entrar nesse mundo, ler mais. E eu falei, Felipe, começa por esse livro, porque a leitura dele é muito fácil, é um livro rápido de ler. A página é grande, as letras são grandes e a cada página tem uma parte dessa aqui, de uma parte preta da página, que tem uma frase mais imponente, sabe? Então acaba sendo uma leitura bem rápida e essas frases são legais porque são frases mesmo imponentes que você lê mais uma vez, são frases que já estão no livro e quando você vira a página elas estão ali em uma fonte maior, pra dar essa imponência mesmo, sabe? Porque você acaba lendo de novo e acaba absorvendo mais aquilo. E nossa, esse livro assim, olha, eu quero ler ele novamente porque é um livro que me fez crescer muito. Também tem o outro dele,
que é o Infodelice, eu acho, e que eu tô louca pra comprar também, porque eu amei essa leitura mesmo, eu li ele muito, muito rápido. Depois, o terceiro livro que eu li esse ano foi, na verdade, um livro que eu já tinha começado a ler no ano passado, mas que eu, sabe, eu não tava muito nesse foco da leitura, então eu comecei a ler e abandonei, e nesse ano eu retomei ele, que é o Aprendizados, da Gisele Bündchen. E, nossa, esse livro é muito bacana porque, além de você ficar conhecendo a história dela, é um livro que te motiva, que te ajuda na tua vida. Você vê os perrengues que ela passou, que ninguém imagina, né? A gente vê uma pessoa de sucesso, a gente nem imagina todos os perrengues que a pessoa passou. Mas isso é legal, pra você ver também que todo mundo passa por momentos difíceis, assim como aqueles outros livros nos mostram que ter problemas é normal, que todo mundo passa por problemas, mas que a gente tem que saber enfrentá-los, sabe? Tem que saber conduzi-los. Esse livro, que ela diz aqui que é a minha caminhada para uma vida com mais significado, te motiva em várias áreas da tua vida, em várias partes da tua vida, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, na família, no amor, na saúde. Enfim, foi uma leitura muito legal, uma leitura muito leve, que eu ri, que eu chorei e que quando eu terminei parece que eu tava mais motivada a ser uma pessoa melhor a cada dia. O último livro que eu li, que eu terminei, foi o Diário de Anne Frank, que foi uma leitura muito bacana mesmo, e que assim, ele é um livro maior, e que eu pensei assim, nossa, vai demorar pra eu ler esse livro, mas assim, eu li tão rápido, foi uma leitura tão legal também. Eu costumo falar para as pessoas que quando eu estudava, sabe aquela coisa que quando a gente estuda a gente acha tudo chato, e eu achava as aulas de história chatíssimas. Eu gostava dos assuntos, mas sabe aquela coisa de adolescente que você não presta atenção, não tá nem aí? E hoje eu tenho uma vontade enorme de conhecer mais sobre a história. Aqui conta a história de uma adolescente que se escondeu com a família dela no momento do Holocausto. Eles ficaram 3 anos escondidos num anexo secreto para tentar fugir de toda aquela coisa, aquela história do Hitler, enfim. E me deu vontade de me aprofundar mais nessa história, de saber mais sobre esse momento do mundo, esse momento que não é tão distante da gente, né, que aconteceu quando, tipo assim, os nossos avós já eram vivos, os nossos bisavós, enfim. Então não é um momento tão distante da gente, e eu gosto disso, eu gosto de saber dessas histórias assim que, sabe, que estão tão próximas da gente, que são histórias reais. Eu adoro histórias reais. E como eu falei, na época de escola eu não dava muita bola, mas agora eu quero estudar mais sobre isso, quero me aprofundar mais sobre esses momentos, ficar sabendo mesmo dessas histórias, e depois quero ler o livro novamente, assim, porque tem muita coisa que ela escreve, que ela conta ali dos momentos da história mesmo, sabe? Das invasões, enfim, e que a gente, quem não se aprofundou muito nesse assunto, acaba não entendendo tanto. Então eu quero me aprofundar mais e ler novamente o livro, porque é muito bacana mesmo. É um livro triste, é uma história triste, mas que assim, tem momentos bem engraçados. Então é um diário que ela escrevia todos os dias, então ela conta sobre a vida dela mesmo, sobre as descobertas de uma adolescente com seu próprio corpo, os seus sentimentos em relação à família, os sentimentos em relação à guerra. Então é uma história muito bacana mesmo. Outro livro que eu estava lendo, mas eu acabei dando uma pausa. Eu não gosto disso, eu gosto de pegar um livro e ler inteiro, mas eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Mas esse aqui eu achei assim, sabe, quando eu não me identifiquei muito com a história, eu achei... acabava me cansando quando eu tava lendo ele, sabe? Eu queria terminar de ler rápido, que é O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury. Mas quero ver se eu consigo retomar a leitura dele. Então o livro fala, olha, sobre a épica jornada de Marco Polo, um cientista ateu, para desvendar a fascinante mente de Jesus. Então é um livro que fala muito sobre a figura de Jesus, não a figura dele, aquela que a gente conhece, da religião, enfim, mas a mente dele, sabe? As coisas que ele fazia, tenta desvendar mesmo a mente dele. É uma história bacana, mas que às vezes, não sei porquê, eu achava ela meio cansativa, sabe? Mas quero retomar a leitura, quero ler porque eu não gosto de deixar livro pela metade.
E pra finalizar o vídeo, a leitura do momento, comecei a ler essa semana, é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu sou católica, eu me identifico muito com a minha religião, mas assim, eu me identifico muito com várias religiões e não tenho preconceito nenhum com nenhuma religião. Eu acho assim que todas as maneiras de se apegar com Deus são positivas, sabe? Eu não gosto dessa coisa de discussão de religião, de briga entre religião, ai, a minha que tá certa, a tua tá errada. Eu acho que todas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo e eu busco olhar o lado positivo de cada uma delas. Então eu me identifico muito, muito, muito com o espiritismo mesmo. Gosto de ler sobre isso, eu gosto de saber mais sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa muito forte com o espiritismo. Desde criança eu tenho essa relação forte. Agora eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo para me aprofundar mais. E essa aqui é uma edição nova, que é mais moderna e de fácil leitura, porque às vezes você pega essas, tipo assim, o Evangelho, e é uma leitura muito complicada, uma leitura muito complexa, difícil de entender, né? E essa aqui é uma leitura bem fácil mesmo, e no fim tem o roteiro do Evangelho no Lar, que é legal pra gente ler, assim, tem umas coisas bem legais até pra ler em família, sabe? Eu gosto de ler com o Felipe, então é uma leitura bacana também, quem se identifica, fica a dica, porque é bem legal. Então é isso aí, essas foram as minhas leituras até o momento. Até essa metade do ano, né, que não dá pra dizer, mas a gente já tá em junho. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso gravar mais conforme eu for lendo mais livros. Eu vou contando aqui, compartilhando com vocês. E peço que vocês também me deixem as dicas aqui embaixo das leituras de vocês, os livros que vocês mais gostaram, o que vocês me indicam pra ler. Se vocês já leram esses aqui, a opinião de vocês sobre eles. E é isso aí. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!